Olá a todos e todas, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Meu nome é Giovana e hoje eu vou estar falando sobre um tema que eu tenho paixão e tudo mais, que é o Elastic APM, sobre observabilidade e monitoramento de ponta a ponta. Mas, bom, vamos falar um pouco sobre mim. Para questões de acessibilidade, eu vou estar me autodescrevendo. Sou uma mulher negra, de cabelos cacheados na altura do ombro, castanho escuro, tô usando uma maquiagem, um batom amarronzado. Tô usando a camiseta da Elastic com o cervinho e escrito I am one with the Elastic Stack. E falando um pouquinho sobre mim, eu sou Application Developer e Developer Advocate na IBM, trabalhando com sistemas web. Sou formada em análise e desenvolvimento de sistemas na Universidade Unasp. Falando um pouquinho sobre o que eu amo, eu sou apaixonada por acessibilidade de software e principalmente usabilidade e usabilidade. Também sou participante do Instituto Meninas Negras e sou também líder de uma das comunidades técnicas da IBM, chamada TLC. E no meu tempo livre eu também participo de vários eventos técnicos, dou aula, tanto para impactar pessoas em volta no mundo da tecnologia. E bom, vamos falar um pouco sobre observabilidade, APM. E palavras são essas, né? Assim, a gente vê muito hoje em dia a dia, mas a gente muitas vezes nem sabe qual é o significado delas na prática. Falando sobre o que é observabilidade, antes da gente parar pelo tema da APM, porque ele vai responder o que é o APM, o que parece a palavra observabilidade? Ele é muito voltado para observar. E é exatamente isso que a gente faz quando a gente coloca observabilidade. E quando a gente fala disso no seu software, é você deixar seu software observável. Para uma forma da gente conseguir detectar comportamentos indesejáveis no nosso software e suas causas, entender o que está acontecendo exatamente na causa raiz. E ele é muito importante para principalmente microserviços e aplicações altamente distribuídas, que é necessário ter uma atenção um pouco maior do que está acontecendo ao fundo. E quando a gente fica falando sobre esse conceito da observabilidade de software, ele acaba caindo em três pilares principais, sendo eles o logging, que também pode ser conhecido como log, métricas e tracing, que é o nosso conhecido APM. E falando um pouco sobre esses pilares, eles são divididos em três, né? Sendo o primeiro o log, que ele é o registro. A gente pode falar que o log é o principal, é como se fosse um histórico, basicamente, das consultas e status web e request, né? Então, sempre quando dá um status 200, 400, 500, ele dá uma requisição ou um registro daquele log dentro do seu sistema. A gente também tem o segundo pilar, que é o que vai ser um dos segundos compositores da observabilidade, que é as métricas. As métricas, eu gosto de falar que são um agrupamento de dados pontuais em uma linha de tempo histórica e visão histórica. Só que, diferente do log, que ele também tem algo parecido, ele não é voltado para um registro do sistema, e sim sobre o que acontece dentro da infraestrutura. Então, sobre como está sendo a utilização de CPUs, como é que está indo a questão de alocação de memória, como é que está indo em questão de picos, assim, dependendo de quanto você está usando muito o sistema ou não. Então, basicamente, é isso que servem as métricas. E o APM, que é o Trace, ele é o rastreamento, ele é o fluxo do programa, de você saber onde é que ele saiu e para onde ele chegou. Então, a gente pode falar que é como se fosse um trajeto que ele faz para a sua aplicação, mostrando o que está acontecendo ou não ao fundo. E é sobre ele que a gente vai falar nessa palestra como um todo, né? Eu falo que a gente vai sim abordar muito sobre a observabilidade de software, mas o nosso principal foco é o APM em si. E o que acontece do APM? O APM em si,
com a sua boa prática, geralmente ele sozinho, ele é muito voltado para normas de servidores e back-end. Mas não é necessário você somente ficar nessa parte. Por isso que eu falei de a gente investigar a ponta a ponta. E para a gente colocar essa investigação a ponta, a gente tem também a componente do run. E o que que seria exatamente o run, né, na prática, quando a gente vai falando? O run é o monitoramento de usuários reais, que é o Real User Monitoring. Ele captura as interações dos usuários com o navegador da web. Então, ele fornece a experiência detalhada do que o usuário fez, né? Mostrando em nível de desempenho. Gi, me dá uma explicação do porquê que isso é tão importante para você estar utilizando no meio do seu dia a dia. Bom, gente, as vantagens de você utilizar o Run é várias. Então, vamos começar com o primeiro, que é a identificação de gargalos. De você identificar e descobrir aonde é que está tendo o gargalo principal do seu site. Às vezes pode ser uma função, às vezes pode ser o back-end que está demorando de retornar, às vezes é algo que está uma tratativa um pouco, como posso dizer, defasada, entre outros. Então, ele dá essa identificação de gargalos para a gente. Também uma das coisas também que é muito positivas é ele dar a identificação de dispositivos. Pode ser de ocorrer de que você percebe que mais pessoas usam Chrome, mais pessoas estão usando o celular. Às vezes uma versão pode estar comprometendo a sua aplicação e de estar tendo vários bugs e vários relatos de pessoas falando que não está funcionando a aplicação em si, dependendo do seu browser ou computador. Então ele é muito bom por conta disso. Acordo de nível de serviço. Então, você ter o SLA, é, as mensurações do que está acontecendo da área negocial. Então, você conseguir adivinhar se realmente está caindo nas regras de negócio necessárias, se realmente o que você está esperando que tenha mais desempenho está desempenhando mais ou não. Então, ele é muito importante para esses tópicos em si. E por fim, e eu falo que inclusive o principal é o comportamento do cliente, né? A gente conseguir as informações sobre as visitas do cliente, comportamentos de cliques. Então, você saber quais rotas ele está acessando mais, saber o que que ele precisa mais utilizando no meio do processo como um todo. E aí vem a grande questão. Eu mostrei para vocês o que que ele é o APM, eu falei um pouco sobre o Run, mas e aí vem a grande sacada. Como é que a gente pega, como é que a gente produz um APM? Como é que a gente consegue pegar esses tipos de dados? E aí que vem que eu falo que é a maior maravilha, que é os produtos, as soluções da Elastic. E uma delas que a Elastic produz, e eu falo com uma ênfase muito grande, é a ELK. A ELK, que é basicamente a combinação de Elasticsearch, Logstash e Kibana. E bom, falando um pouco das composições deles, eles têm basicamente a seguinte composição. A gente tem o Elasticsearch, que eu falo que inclusive é uma das soluções é, mais famosas da Elastic, que ele é basicamente um mecanismo de busca e análise de dados. Então, ele pega esses dados e ele faz algumas tratativas para a gente, trazendo não só benefícios para a gente fazer pesquisa, identificação de gargalos, como N soluções por dentro dessa ferramenta. A gente também tem o Logstash. O Logstash, a gente pode falar que é os dados para o Elasticsearch conseguir fazer identificação. Então, ele é o que vai trazer o reprocessamento e a ingestão de dados para a parte do Elasticsearch, né? Então, a gente pode falar que ele é o coletor. É importante ressaltar que a gente tem o Bits também, que ele também acaba entrando na composição do LK, mas para não ficar confuso e a gente também não tomar tanto tempo, eu acabei só pegando o Logstash, mas eu recomendo muito vocês darem uma olhada e analisada no Bits, porque é um daqui, eu falo que é um dos principais, principalmente quando a gente vai pegar dados de métricas de observabilidade. E a gente também tem o Kibana.
O Kibana, eu falo que é a nossa UI, né? Então, ele é basicamente para a gente conseguir olhar e identificar o que está acontecendo ao longo da nossa trajetória dentro dos projetos em si. E com elas, a gente tem o LK, como eu comentei, né? E o LK, ele serve para exatamente criar soluções para os problemas da sua organização. Então, é para isso que serve o LK. Então, com os conjuntos de LK, a gente consegue trazer soluções das aplicações para o seu dia a dia. E para até trazer um dado mais prático e rápido, eu trouxe também uma mini demo, né? Não vou me aprofundar tanto em conceitos e entre outros daqui dessa demo, mas eu queria mostrar para vocês como é que funciona ele na prática. Dentro da demo, a gente tem eu coloquei o Node.js juntamente com o React da parte do front. A gente tem o Spring Boot, a gente tem o Elastic, a gente tem o Postman também para fazer algumas requisições, MongoDB, que é o nosso banco de dados, e por fim o Docker, que ele é o que vai rodar o ELK em si na prática. E bom, pessoal, quando vocês chegarem no repositório, vai ter exatamente 3 soluções que eu vou trazer para vocês. Então, GitHub, Marvel, Giovana. Opa, peço desculpa. Vai ter exatamente, se não me engano, 5 repositórios, mas eu vou explicar mais ou menos como é que eles funcionam. Aqui ele está dizendo toda a explicação de como vocês podem instalar as versões que eu utilizei dentro do meu computador, como é que faz a configuração do MongoDB e principalmente de como utilizar ele no seu dia a dia, né? Como utilizar o Docker, as tecnologias que eu usei, como é que eu montei o back-end. Também tem um vídeo aqui explicando como é que foi a produção desse back-end. E ele vai ter 4 repositórios como todo. Eu vou recomendar vocês pegarem esse último, que é o Docker Composer LKPM, pegarem o front-end e pegar o Marvel API Spring Boot, né? E aí eu já estou com eles no meu terminal e eu vou mostrar para vocês como é que eles funcionam na prática em si. A gente tem o APM-LK, que ele é basicamente um Docker Composer. Para quem não sabe, o Docker Composer ele é basicamente um arquivo que você fala para ele rodar vários Dockers ao mesmo tempo. Então, ele é um orquestrador que basicamente você consegue gestionar quais são os containers para rodar no seu dia a dia. E a gente está rodando exatamente 3, né? Gi, mas por que que não tem o Logstash nessa lista? Porque o Logstash, ele, apesar dele não estar listado, ele realmente está funcionando por debaixo dos panos, juntamente com a PM Server. Então, a gente tem um Docker de APM Server, um outro Docker voltado para o Elasticsearch e um outro que é o do Kibana. E ambos deles vão fazer funcionar a nossa aplicação. E para fazer ele funcionar é muito simples. Eu ativei aqui meu Docker, deixei ele ligado, ele está funcionando aqui em cima, ó, Docker is running. E eu vou chegar aqui no meu terminal e eu vou dar um Docker Composer up. Quando eu faço isso, ele vai fazer a criação dos containers, ou se você já tivesse tido, ele vai recriar aqueles containers e ele vai fazer funcionar tudo esses componentes da Elastic para uma aplicação em localhost. É possível vocês também rodarem, tipo, esse comando com aplicações em cloud, né? Mas nesse momento eu não vou estar rodando em cloud, porque é só uma demo rapidamente. Dou um npm run start aqui no front e eu vou mostrar como é que ele funciona na prática. E eu vou jogar também o Java. Esses comandos, vocês podem todos encontrar eles dentro da documentação que eu deixei disponível, para vocês entenderem um pouco mais abertamente de como funciona eles na prática, né? E falando sobre como é que é a instalação,
Quando você mexe isso com o Spring, a única coisa que você precisa realmente é ter uma pasta agent com um arquivo .ja do elastic-apm-agent na 1.3, no meu caso é 1.3, mas na versão que vocês têm, e rodar esse comando para fazer o build como um todo. Se vocês rodam, ele já automaticamente já vai fazer a criação de todos os componentes e entre outros dentro da aplicação. Pode ser que o meu Java vai dar um erro, mas eu acho que não deu porque ele conectou já aqui no APM, porque ainda estava iniciando a minha aplicação. E bom, iniciou aqui a nossa aplicação, né? Que é basicamente um front-end simples, que sempre quando eu vou fazer, por exemplo, vou colocar aqui um nome simples, Malacan, Smável, 2023, uma imagem. Eu faço um tipo de requisição, teste da palestra. Ele automaticamente vai criar um novo card. E se eu for na porta localhost 5601/app/home, eu vou entrar nessa tela, que é onde a gente vai conseguir ver todo o processo da Elastic, né? E aí a gente tem todo um overview. Então a gente consegue ver tudo daqui da observabilidade, mas o nosso foco aqui, como eu falei, é o APM. E quando eu fiz a requisição do front-end, você vai ver que eu tive dois tipos de requisição. Uma aqui do front e outra aqui do back-end. E se eu clicar aqui, ele vai estar todo dizendo a trajetória do que ocorreu. Então, eu clico aqui e eu vou saber, ó, que teve uma chamada aqui às 2h48, que foi o de Hero, e aí ele chamou um controller lá dentro do meu back-end, esse controller chamou um getMoveAsSary, e aí eu consigo ver todo o log, toda a trajetória do que ocorreu. Consigo ver o navegador, consigo ver o IP, consigo ver basicamente tudo que está ocorrendo. E uma coisa legal é que sempre quando ele der algum erro, ele também vai estar aqui, também dizendo aqui do meio da trajetória. E a gente também consegue ver aqui os trace, né? Então, se ele fez um get, se ele fez uma listagem, se eu adicionei. Então, tudo isso eu acabo conseguindo dentro com a ELK, né? E isso é que é uma das vantagens que eu falo que é maior também da Elasticsearch, por conta que ele dá vários processos completos até para você ter esse tipo de transição, que é uma das coisas que eu falo que é mais fantásticos dentro do mundo do APM. E lembrando que você também consegue ter esse acesso também do Java. Então você consegue ver, ó, onde você fez a interação, quais foram as transações feitas, você consegue ver, ó, que foi teve o de get, o que que mandou o de get, o que que mandou no do post. Então você consegue pegar tudo isso dentro do ULK. Eu falo que é uma das ferramentas que eu mais gosto de utilizar no meu dia a dia. E principalmente o APM, ele dá também esses logs de investigação. Então, você consegue pegar esse tipo de informações e fazer N tratativas aqui no seu dia a dia. Então, vamos voltar aqui para a palestra. E, para finalizar, eu vou finalizar somente com uma frase, que não se gerencia o que não se mede. Não se mede o que não se define. Não se define o que não se entende. E não há sucesso no que não se gerencia. E muito obrigada a todos. Espero que vocês tenham gostado da Talk. É, aqui está o link de algumas redes sociais minhas que vocês podem ir seguindo. E se tiverem qualquer dúvida, vocês podem me chamar tanto por e-mail, LinkedIn e no Instagram. Muito obrigada.